Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, estamos de volta. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte, com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic, na Central Técnica, nossos dois craques, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Reverência! Eu sou o Lucas Acosta e hoje quem está comigo é Felipe Perosa. Saudade de falar isso. Saudades, Lucas Acosta. Saudade. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje. O prazer é meu. Nosso terceiro elemento, nosso terceiro integrante está doente essa semana. Então, de novo, né? Não vai de novo. Tem que ver isso aí, hein, Miguelito? Mas desejamos melhores a ele, já que não sabemos o que é, né? Mas vamos lá. Tava com saudade de fazer esse programa mesmo. 2 semanas que a gente tava... Tu viajou nas férias, Felipe? Não viajei, cara. Não? Eu só fiquei vendo stories de alguns que foram pro Rio aí. Acontece. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar e pegar uma prainha. Antes de começar a falar, eu queria relembrar de novo sobre o nosso novo programa, que é o Camisa 10, né? Novo velho programa, como a gente costuma dizer. Já está disponível no Spotify, também no YouTube, também aqui na Rádio Web, os 2 episódios, né? Tanto com o Gilson quanto com o Gude Duarte. São 2 conversas bem legais e bem diferentes. Bem diferentes uma da outra, né? Um fala sobre jornalismo, fala sobre futebol no interior, uma conversa muito legal com o Gilson que a gente teve. Ele passou muita experiência para nós também, né? Ele já deu uns toquezinhos ali pra gente, né? Isso. E o Gude, que falou sobre a vida dele quando foi jogador profissional de futebol e também falou sobre a carreira dele agora como educador físico e professor de beach tênis, que é um esporte muito interessante e para quem quiser saber mais, tá lá no Spotify e no YouTube. E agora, semana que vem, provavelmente já voltamos com as nossas entrevistas e aí vem entrevistas, dá para dizer assim, bombásticas talvez? Olha, eu dei uma olhadinha ali no planejamento, nossa agenda, né? Que a agenda tem sido bem corrida esses últimos tempos. Agora essas 2 semanas passaram, 2 semanas de folga passaram e a gente tá aí voltando a correr. Mas esses nomes que estão no papel, se vierem a sair do papel, são vários nomes incríveis, nomes de muito peso. A gente tá tentando trazer nomes que sejam... interessantes, não que os outros não sejam, também são. Não, com certeza. Mas com certeza. Agora trazer figuras nacionais e até um pouquinho internacionais, quem sabe, né? Direto da Europa, quem dera. Talvez. Vamos esperar os próximos capítulos. Mas agora sim, falando sobre o nosso querido debate, como eu gosto de falar, opinião e zero conhecimento. Zero né? conhecimento. Mas vamos lá. Internacional, vamos começar pela Série A. Internacional venceu o Atlético Mineiro por 3-0, Alan Carrion. 3-0, timaço do Inter, Maurício jogando muita bola. Mas uma vitória convincente, né? Depois de 2 partidas ali, teve o Atlético Paranaense, um 0-0, meio bem morno. Depois, uma derrota pro Palmeiras, que 45 minutos do jogo, o Palmeiras amassou o Inter e os outros 45, o Inter amassou o Palmeiras. E aí depois vem um 3-0 muito convincente. Tem sido esse amassa dos 2 lados na dupla Grenal, né? O Inter sempre, quando ele começa ganhando, ele acaba tomando a pressão total no segundo tempo. Quando ele começa perdendo, ele acaba dando muita pressão no segundo tempo. Mesma coisa com o Grêmio. E, olha, isso não pode continuar ocorrendo, né? A gente já viu contra o Botafogo isso. Inclusive, sobre o Inter, tem uma coisa que vem desse jogo contra o Botafogo que é importante falar depois. Pode falar. Posso falar? Pode falar. Que tem 2 jogadores do Inter que estão pendurados. David e Gabriel Mercado. O David pode ficar fora de 4 a 12 partidas, o Gabriel Mercado de 1 a 6 jogos. Talvez essa questão do David, os torcedores eles não estejam reclamando que fique fora 12 jogos. Mas o Mercado é um jogador que vinha sendo importante para o Inter nessa nova fase assim, da defesa colorada. Né? Então é um cara que pode sim fazer falta. Mas esses fazem falta e aí tem um jogador que é titular agora por causa da lesão do Alan Patrick, que se destacou contra o Atlético Mineiro e vai ser titular hoje contra o Melgar, a gente está gravando isso hoje, quinta-feira, que é o Maurício, que fez 2 gols no... O Maurício teve ele se destacou um golaço, muito, né? Contra o Atlético, ele já estava sendo cotado para ser titular desde que acabou a partida contra o Galo. Ele não vinha numa fase boa, todo mundo percebeu isso, e agora é muito bom ver que ele está voltando a jogar bem, porque ele foi um jogador que ano passado foi importante para o Inter. Esse ano, no começo dele, já não estava tendo aquele gás que ele tinha em 2021, mas está voltando agora. Também tem essa questão da perda de espaço, né? Porque Sim. O Inter contratou jogadores
para a posição dele ali, tanto o Lopatrick, o Pedro Henrique, o Wanderson, então o Maurício acabou perdendo espaço e perdeu oportunidades de mostrar o futebol, que é um futebol muito bom. Ele já mostrou isso no Cruzeiro, mostrou na seleção de base isso, e agora talvez ele recupere um pouco disso, tendo mais minutagem nesse time titular do Inter. E aí pode mostrar hoje contra o Melgar. Hoje joga 7h15 o Inter, e diz que... como é que é o nome da cidade lá? Arequipa. Arequipa. O estádio que vai ter 40 mil torcedores no Melgar. Eu não sabia nem que tinha. 40 mil torcedores estarão hoje... Eu não sabia nem que tinha 40 mil torcedores pro Melgar. Pois é, mas vai ter... Show, interessante. Eu tava ouvindo hoje alguns jornalistas falando, o Marcelo Debona, ele até comentou que é a primeira vez na Sul-Americana que o Inter vai pegar um time que tem essa pressão contra. Então, contra o Colo-Colo não foi assim, na fase de grupos não foi assim também, porque eram times de menor expressão, mas contra o Colo-Colo tinha restrição de público. Sim. Apesar do Colo-Colo ser um time gigantesco do Chile, tinha restrição de público, e agora não. Agora no Peru, vai o estádio lotado e o Inter vai ter que lidar com essa pressão da torcida do Melgar. Ali na pressão tem altitude também, né? São 2.300 metros, o Inter treinou em Lima quarta-feira, ontem pra gente, pra quem tá ouvindo pode não ser que não seja quarta-feira, não ser ontem. E pra tentar se acostumar, mas o Inter já enfrentou adversários uma altitude muito mais alta, né? O Always Ready ano passado... E perdeu. 2-0, inclusive. Mas é um confronto que eu diria que não é tão fácil como esperado. O Melgar é um time que tem um bom retrospecto dentro de casa. Vem ganhando... Eu vi essa estatística hoje também. Vem ganhando muito de 1-0. Então, só que 1-0 é um resultado que pro Inter, para jogar em casa depois e reverter esse 1-0, é um resultado até que tranquilo. O Inter mostrou isso contra o Colo-Colo, né? Sim, era um 2-0 e fez 4-1 em casa. Depois tomou o gol ainda, mas conseguiu reverter de forma tranquila. Então, talvez com o Melgar seja isso de novo, mas... acredito que sim, o Inter tem totais condições de fazer o resultado em casa, muito por conta dessa estabilidade que o Mano conseguiu colocar no time. Não sei se tu concorda comigo. Concordo plenamente, cara. O Mano, ele tem... Sempre quando ele entrou, a gente comentou, o Mano é um baita técnico, e daí ele começou a como é que eu posso dizer? A desnivelar um pouco, então. Uma partida o Inter destruía, outra partida jogava mal. Era um empate, uma derrota, uma vitória. É o começo, a gente tem que esperar, e agora sim tá mostrando que o começo já acabou. Já tá no meio do trabalho dele. O que eu vi muitos colorados falando é que a melhor fase do Inter é agora, né? Com certeza. Então, o time encaixou, tem os 11 ali iniciais, tem os reservas que estão entrando bem. Então, o Inter tem tudo para chegar longe nessa Sul-Americana. E falando um pouquinho mais da Sul-Americana, aproveitando, o Nacional do Luis Soares perdeu pro Atlético Goianiense. Luiz Fernando, egresso do Grêmio. egresso. O Luiz Fernando e Léo Pereira, né? Léo Pereira. E Diego Churin. Esse foi o trio de ataque do Atlético Goianiense. Cara, mas... 1-0 perderam. Sérgio Agüero foi para Montevidéu ver Luizito Soares e viu Luizito Fernandes. Ele olhou... ele entrou no segundo tempo, ainda sem muito ritmo de jogo. Talvez no jogo da volta seja titular. E é um cara que pode reverter a situação, mas o Atlético Goianiense agora joga em casa, do lado da sua torcida. Então, é um time que pode segurar o Nacional tranquilamente. Do outro lado, o confronto brasileiro, o São Paulo venceu o Ceará. O Caleri perdeu o pênalti, mas o São Paulo mesmo assim ganhou. E agora, o jogo da volta também é só segurar o Ceará. E o São Paulo tem tudo, porque é um melhor time que o Ceará, a gente sabe disso, tem tudo para passar para uma semifinal. Do lado da chave do Inter, o Independente Del Valle, do ex-técnico Miguel Ramírez, quem é o técnico agora é o auxiliar dele, né? Também venceu o Deportivo Táchira. E tem tudo também para ser o próximo adversário do Inter ou do Melgar. É mais ou menos isso. Agora, falando um pouquinho sobre a classificação do Brasileirão, Felipe, o Inter é o 6º colocado. Apesar de todos esses resultados positivos, o Inter ainda é o 6º. O Inter não consegue entrar no G4 e não consegue se manter lá por conta das vitórias dos outros times, né? O Flamengo, que era um time que até então estava brigando no meio da tabela... Chegou Flamengo, e passou o Inter. Palmeiras, todos eles estavam brigando no meio da tabela. Tudo isso, e aí são 33 pontos que o Inter tem, mas são muitos times juntos. Então 2 vitórias podem colocar o Inter lá em cima de novo. O Brasileirão, Série A e Série B, Série C também, foi muito apertado esse primeiro semestre, a primeira fase do Brasileirão, digamos assim.
E, cara, dá pra ver isso só pela posição do Inter, sexto colocado. Depois de vários jogos que pontuou, todas as equipes têm pontuado. As equipes da parte de cima têm pontuado. Então é muito difícil tu subir e tu descer. Só que o problema é que, assim, quando tu ganha, os outros times também ganham. Quando tu empata, os outros times também empatam ou ganham. Quando tu perde, os outros times ganham, aí vai lá pra cima. Essa é a questão. Então é isso. Agora o Inter joga às 7h15 hoje, quinta-feira, contra o Melgar. Agora a gente vê o nosso técnico passando por parte das câmeras. De boca cheia. Mas um jogo que deve ser complicado, mas o Inter tem tudo para ser com a vitória. O Melgar, ele tem o artilheiro da competição, né? O artilheiro da competição. Ele tem o artilheiro da competição. Ele foi primeiro colocado no grupo com 12 pontos. Não é uma equipe grupo boba. Que tinha Cuiabá, que é um clube brasileiro, e o Racing, né? Uhum. O Racing da Argentina. Cuiabá e Racing, exatamente. E o River Plate. E o River Plate do Uruguai. Agora falando sobre o Juventude, continuando na Série A. O Juventude, depois de vencer o Ceará, finalmente vencer o Ceará, depois de quase um mês. Eu acho que a gente tem que parar de falar do Juventude, que a gente parou 2 semanas de falar e venceu. Ele começou. Tinha vencido lá o Fluminense, lá em começo de junho, venceu agora o Ceará. Mas já perdeu para o Bragantino de novo então por 1-0. Não adianta muita gente falar Não tem que fazer. Mas ele pega o América Mineiro no sábado às 4h30. É mais uma oportunidade para o Juventude conquistar os 3 pontos. O América Mineiro não é um time bobo, né? Mas dentre todos as equipes dentro da dos tabela, parâmetros dos adversários, é um dos mais fáceis. O Juventude tem todas as totais condições de conquistar. Mas por que a gente tá vendo desde o início do ano, desde o Gauchão, não é um jogo fácil pro Juventude. Nenhum vai ser. Nenhuma partida vai ser, exatamente. Vai ser uma final, como a gente falava do Grêmio ano passado. Toda partida é uma final, então tem que lutar todo o jogo para tentar sair dessa situação. A sequência do Juventude, como eu coloquei, a gente já falou da sequência das outras vezes, mas a sequência é América Mineiro, o Cuiabá fora e depois o Botafogo em casa. São 3 jogos, o Botafogo oscila muito também, então são 3 jogos que o Juventude sempre pode conquistar pontos, né? Então, a gente torce para que conquiste e torce para que o time se ajeite nesses 3 jogos e consiga... Porque assim, o Juventude hoje é o lanterna, eu até coloquei aqui, é o lanterna com 16 pontos, ele está a 5 pontos do primeiro fora da zona, que é o Avaí, que tem 21. Então, se tu conquistar ali pelo menos... 2 vitórias. 2 vitórias e uma derrota... O Avaí, ele também não tem um retrospecto bom no brasileiro. Paulo Guerreiro agora. Vamos esperar o que vai dar. Paulo Guerreiro, Cortez... Então, eu gostaria muito de ver essa dupla jogando junto. Cortez cruzando o Guerreiro cabeceando. Cortez e Jean-Pierre... Meu Deus, o Jean-Pierre enfiando a bola pro Paulo Guerreiro fazer o gol. Tem o Jean-Pierre também. É um mar de egressos gaúchos. Egressos gaúchos é boa, egressos é uma boa. E o Fortaleza, que era o lanterna, por muito tempo, agora já aparece com 18 pontos, está quase saindo do Z4. Tá se livrando. Foi o que eu falava desde o começo, que o Fortaleza não ia cair, acredito que não vá, né? Tava dando prioridade à Libertadores, foi eliminado da Libertadores, agora volta ao Brasileirão. Com força total. E vai focar. Grêmio agora. O Grêmio empatou com a Chapecoense lá, 0x0, jogo muito feio. Porém, aquele pênalti... Eu vi muito jornalista falando, principalmente ali os gremistas... CCD, Bagé! Mas se fosse o juiz, eu não daria o pênalti. Eu não daria o pênalti. Eu não vou me meter. Eu não daria o pênalti. Eu acho que é um movimento normal natural, do braço, né? É um movimento natural. Mas isso é papo. Talvez a gente consiga chamar o Jory Vasconcelos aqui pro Camisa 10. Seria um papo. Jory, queremos você aqui. Aqui conosco. Vamos tentar chamar. Mas... O Grêmio joga contra o Guarani amanhã, sexta-feira, lembrando que a gente tá gravando na quinta. O Grêmio pega o Guarani, o Palmeiras, como o Denis Abrão já falou. Mas com bastante tempo de treinamento, né? O Grêmio treinou mais de uma semana, então... Foram 10 dias de treinamento. Por favor, mudanças precisam acontecer, porque das últimas vezes tenho sempre uma semana de treinamento, mas de não ver a evolução. Então, talvez a gente consiga ver uma evolução depois desse empate com a Chapecoense, que é feio, mas por conta da expulsão, acho que sim, empatou. Também o lance do Bitelo é um lance muito feio, né? É bem infantil. A gente já tinha comentado aqui várias vezes sobre o Bitelo, dele ser um dos melhores jogadores tecnicamente,
Porém, ele perdia a cabeça muito fácil e ele, claro, falta muita maturidade para ele. Não dá pra gente ficar cobrando ele demais. Só que esse lance aqui, cara, esse lance que não pode acontecer nem na escolinha, nem no profissional, nem nos fut sênior que tem 55 mais, isso não pode acontecer. É que você não consegue levantar a perna tão alto. Né? mas igual, cara, esse lance é muito infantil, esse lance é uma falta de cuidado, uma falta de noção, mas, bom, agora... passaram-se... Foram 10 dias? Por aí, mais de uma semana, o Grêmio teve tempo de treinar, vai com mudanças, o Ferreira se machucou, então o Guilherme deve ser titular. O Guilherme que está sentindo o ritmo de jogo, deu para ver já nesses 2 jogos que ele entrou, então agora ele começando como titular, talvez ajude um pouquinho mais o time do que pegar com o bonde andando. Outro cara que deve ser titular é o Breno. É o Breno, muito bom a volta do Breno, porque ele, um goleiro que foi para a seleção olímpica, foi campeão olímpico, apesar de não ter entrado em campo. Mas, cara, o Grêmio tinha 2 goleiros assim, que era o Breno em primeiro lugar e o Gabriel Grando em segundo. E daí, do nada, aquela chavinha virou, apesar do Grando falhar mais de vez, assim como o Breno também falhou mais de vez. Nem o Mancini, nem o Roger tinham trocado eles de lugar. E daí, no caso, deixado o Grando de titular, né? Agora tá voltando. Agora um assunto sobre goleiro. Não sei se tu chegou a ver, Felipe, mas dessa semana o Thiago Nunes, ex-técnico do Grêmio, participou de alguns podcasts. E ele chegou a falar, eu não me lembro em qual podcast foi, talvez tenha sido no Flow Esporte Clube. Eu acho que foi no Flow Esporte Clube. Que ele, quando chegou ao Grêmio, ele pediu outro goleiro. E disse que o Grêmio já tinha praticamente encaminhado o contato com o Marcelo Groi, porque ele gostava do Breno, mas ele queria um goleiro experiente. E acabou que ali a direção técnica do Grêmio não quis. Isso daí já tinha sido vazado mais de vez já. O Grêmio quer o Groi desde que ele saiu, né? Porque, cara, a torcida pede todo o jogo que acontece, o Grêmio toma um gol, a torcida, que saudades do Groi. Então, o nome dele sempre vai ser citado, assim como o nome do Douglas sempre vai ser citado, o nome do Luan sempre vai ser citado. O Luan que tá indo pro Santos por salário pago pelo Corinthians, né? Pois é. Eu acho que é uma... sinceramente, eu acho que seria uma solução pro Grêmio, talvez. É o salário pago pelo Corinthians. Não é contrato de produtividade, tu não vai precisar gastar com um jogador que ganha muito dinheiro no Corinthians, apesar de estar afastado. E é um cara que aqui deu muita coisa ao Grêmio, então talvez... Ele é muito ídolo no Grêmio. Ele passou três temporadas num nível absurdo, 15, 16, 17. E, cara... que a gente não pode dizer que a gente tem a certeza que ele vai chegar aqui e vai jogar bola. Com certeza não. Não pode ter a certeza. Porque a forma com que ele saiu, a forma com que ele jogou no Corinthians, ele não tem expectativa nenhuma. Mas eu acho que aqui ele teria mais chances de mostrar o que ele pode do que ele vai mostrar ou no Santos ou no Corinthians. E na minha opinião, tem o Roger Machado ali, uma filosofia de futebol que ele já tinha implantado no Grêmio em 2015 e 2016, muda completamente o papel da história. Porque se entra o Luan, como aquele falso 9 que a gente via, mas dá pra puxar o Luan pra meia, aí põe o Diego Souza na frente. Cara, imagina quanta bola a gente não ia ver do Luan pro Diego Souza. Isso aí ia ser incrível. Agora, outro cara que estreou, né? Estreou contra o Brusque, jogou contra a Chapecoense já. Contra a Ponte Preta, desculpa. O Lucas Leiva, que é um cara que deu pra ver que ele é muito diferente. Ele jogou pouco tempo, mas ele é muito diferente. O tempo de reação dele é diferente, o jeito que ele marca é diferente, o jeito que ele corre é diferente. Ele tem... cara, assim, não adianta o jogador que... uma vida total na Europa que tu consegue perceber em 5 minutos dele jogando no Brasil. O cara, ele é ídolo no Liverpool, ele é ídolo foi ídolo na Lazio, ele tem uma noção do jogo completamente diferente dos outros jogadores. Apesar... E aí, de novo, nosso... E ele bate na minha câmera... não pode cortar essa parte, não pode peço cortar essa parte. Peço desculpa ao telespectador, eu sei que vocês sentiram um terremotozinho aí dentro da casa de vocês. E para quem está apenas nos ouvindo no Spotify, assim que puder, entre no YouTube e procure este trecho. Mas voltando a falar sobre o Lucas Leiva, cara, ele é um jogador assim... com um nível técnico muito acima dos demais. Então a gente vê isso com a maioria dos jogadores que vêm da Europa para cá. Alguns não renderam, principalmente com a 10 do Grêmio.
Não, mas aí acontece. Mas o Lucas Leiva, eu vi, pelo menos contra a Chapecoense ali, as recuperações que ele teve, foram 2, 3 ali quase seguidas, que mostrou tanto a vontade dele como a qualidade dele. A qualidade absurda. E é um cara que ele precisa urgentemente ser titular do Grêmio. Precisa, claro que a gente sabe das condições, que ele estava parado há um tempo, mas a gente sabe que ele é melhor que qualquer um dos volantes ali do Grêmio. Mesmo que o Vila Sante esteja jogando o que está jogando. Vila Sante, abre aspas, Vila Sante, abre parênteses. Vila Sante está jogando muito Contra futebol. Contra a Ponte Preta, ele colocou a bola no peito do Diego Souza. Alan, para, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, até Colorado fanático, tia. Quanto a Ponte Preta, ele coloca a bola no peito do Diego Souza, ele faz a jogada do segundo gol, ele recupera uma bola que seria o empate da Ponte Preta, né, que o jogador da Ponte Preta chega sozinho, Vila Sante, ele coloca o pé na hora que o cara vai chutar, contra também a Chapecoense, ele faz um bom jogo, então o Roger tem que ver aí onde é que o Lucas Leiva vai entrar, só que aí o Lucas Leiva tem que entrar, talvez Vila Sante... Lucas Leiva, a expulsão do Bitelo talvez tenha solucionado alguma coisa. A expulsão do Bitelo, ela vai abrir essa brecha. Só que uma coisa que vem se falando desde que anunciaram a contratação é tirar o Campaz ali do meio, pôr o Bitelo armando, e aí os dois, o Lucas Leiva e o Vila Sante. Eu sempre vou defender o Campaz. Então, vamos lá. Mas aí tu vai tirar o Bitelo. Não tem problema. Mas vamos lá. Peraí, tem o Grêmio quarto. O Grêmio é o quarto, colocado, 37 pontos. Pode voltar à vice-liderança, Vasco tem um jogo a mais. Tem que torcer pro tropeço do Bahia. São times que vêm tropeçando às vezes e que o Grêmio tem que aproveitar essa chance, né? O Grêmio tem que se consolidar de vez na segunda posição. E é o que está complicado por conta desses empates que o Grêmio teve, tanto contra o Brusque como contra a Chapecoense. Então, é a hora do Grêmio se consolidar como segundo e aí sim visar o Cruzeiro, buscar o Cruzeiro nessa briga pelo título. Mas primeiro é tentar consolidar essa segunda colocação. Tu acha que ainda dá o título pro Grêmio? É difícil. É difícil porque eu acho que o Cruzeiro ele tá muito bem. O Cruzeiro, a gente sempre falava que é muito difícil manter um campeonato inteiro bem, mas o Cruzeiro conseguiu manter um primeiro turno quase... Não dá para dizer 100%, né? Mas um primeiro turno muito bem. O Grêmio tem que fazer um segundo turno mais que perfeito para tentar alcançar o Cruzeiro. Então, por isso que eu digo que é melhor visar primeiro esse segundo lugar, passar de Bahia e de Vasco, para depois chegar no Cruzeiro. Sim. E aí sim, talvez pensar num título, pensar num confronto direto, uma vitória contra o Cruzeiro, diminuir a diferença de pontos. E aí sim pensar, não, dá para chegar se o Cruzeiro tropeçar em algum lugar. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Né? E tu, Alan? Acredita na chance do Grêmio ser campeão da Série B? Não. Esse foi o nosso técnico, o Colorado Fanático, como dá pra ver. E agora sim, vamos falar sobre o Inter de Santa Maria, que fazia tempo que a gente não falava aqui, Felipe, e a gente tem bastante coisa pra falar do Inter. Bastante coisa pra falar do Felipe, pra falar. Também, né? Bastante coisa pra falar do Inter. Olha, o Inter, antes de... Desculpa atrapalhar. Não, pode falar. Mas é que eu tenho... Só vem Inter de Santa Maria, assim, na minha timeline ultimamente. Eu abro stories do terceiro é sempre o Inter. Em cima de contratação. Cara, o Inter ele tem anunciado 2 jogadores a cada dia, né? Ontem, quarta-feira, para quem? Frisando novamente que estamos gravando na quinta-feira, o Inter anunciou o Caxambu, de 25 anos, lateral bom jogador. E ele é bom jogador. Como é que tu sabe que o Caxambu é bom jogador? Porque eu vi ele jogando no Pode Veranópolis. deixar, ninguém precisa cortar, porque eu vi jogando no Veranópolis no Ipiranga. O Caxambu é porque bom eu vi ele jogador. jogando no Veranópolis no Ipiranga. Tá bom. Eu vou acreditar em ti. Não, tudo bem. Claro, ele não é um bom jogador para participar da Champions League. Mas eu acredito que para a Copa FGF ele seja um bom jogador. Tá. E o Luiz Eduardo, zagueiro experiente, 34 anos, vindo do Motoclube do Maranhão, disputou a Série D. Sabe muito. Eu escrevi esse texto assim, o Internacional de Santa Maria contrata 2 jogadores, mais 2 reforços para a zaga. Fazem 2 dias que eu estou escrevendo só isso daí. E antes de falar do resto dos reforços que a gente tem aqui, todos, eu vou passar todos aqui para vocês, são vários, só comunicar o que a gente não comunicou, porque a gente entrou aí de férias e não deu tempo de comunicar que o Inter de Santa Maria vai jogar a Copa FGF, a Copinha, a famosa Copinha aqui do Rio Grande do Sul. O Inter de Santa Maria está no grupo 1, junto com Passo Fundo, Marau, Santo Ângelo, Elite e Três Passos. São times que ele já jogou contra na divisão de acesso. Sim.
São 5 chaves, 6 times em cada, e os 3 melhores de cada grupo, e o melhor quarto colocado avança para o mata-mata. O campeão da Copa FGF ganha vaga aí na Copa do Brasil de 2023. Todo mundo lembra aí do Santa Cruz, Sim. o torcedor que estava sozinho na arquibancada, depois levou o time, que é como presidente, levou o time à Copa do Brasil, que venceu a Copa FGF. E a competição está prevista para começar dia 14 de setembro. E aí sim... Bem no dia que eu tenho que fazer a prova da NPOR, viu, cara? Bueno. Não vai poder ver o começo da... Não, acho que a prova é às 7 da manhã. Então tranquilo. Então tá tudo bem. Mas aí, começando aí sim as contratações. Primeiro do técnico. Pode falar do técnico aí, Felipe. Bom, o Alvirrubra anunciou o seu novo técnico, Alessandro Teles, de 52 anos. Ele já foi auxiliar técnico do Pelotas em 2020 e 2021. Já trabalhou no Coritiba, Vila Nova, Juventude, Passo Fundo, São Luís e ABC. O preparador físico será Henrique Braibante, que retorna ao Inter SM, onde esteve em 2020 e 2021. 2 anos que foram conturbados para o Inter, porém foi muito elogiada a diferença na forma física que eles tiveram. O preparador de goleiros é o mesmo do primeiro semestre, Rodrigo Souza. E agora sim, só passando aqui, eu vou ter que colar, ter uma colinha aqui no Instagram. Tudo bem. Porque foram muitas contratações, como o Felipe falou, foram 2 por dia praticamente. Lá atrás, lá no dia 18 de julho, o Inter anunciou o primeiro, que foi o volante Renan Metz, do... Metz parece um jogador estrangeiro, né? Mas tem uma equipe chamada Metz, né? Da França. Tem da França. Ele tem 23 anos e estava no Lajadense e cria do Juventude. E o outro é o Lucas Evangelista, que é lateral, que já estava no grupo na divisão de acesso. Conhecido Lucas Depois disso, teve o Darlan Cole, que tem 25 anos, estava no Pelotas, também atua agora na Copa, na divisão de acesso. Darlan. E o outro é o Gabriel Barcelos, atacante, e que estava no Santa Cruz. Essa foto é muito bonita, tá? Essa foto é muito bonita. Jogador de craque. Pra quem não consegue ver a foto aí, vá pro Instagram do Inter Santa Maria, já sigam eles. Não mostra, porque eles não precisam ver no Instagram do Santa Maria. Perdão, acabei com a surpresa. Bom, e o outro é o Gabriel Barcelos, como a gente estava falando, de 21 anos, que estava aí no Santa Cruz, já passou por alguns times do Campeonato Gaúcho. Depois, Vinícius Espanhol, atacante, que também estava nessa divisão de acesso com o Inter de Santa Maria. Depois, Luiz Cetim, goleiro, que estava no Pelotas. Depois tem Gustavo Sapeca, que estava no Pelotas. Ele que tem aí 30 anos e está de volta à Baixada, já jogou Sapeca aqui. Com K? Sapeca com K. Adoro. Gustavo Sapeca. Esses nomes são muito bons, né? E o goleiro Lúcio Hernandes, que também estava, que era o goleiro titular até do primeiro semestre. Depois, Denilson Santos, até a foto dele é com a camiseta do Ceará, atacante, ele que passou pela base do Ceará e joga agora no Inter de Santa Maria, tem só 20 anos. Fizeram a boleia dele, né? Fizeram a boleia dele, porque a foto com a camisa do Ceará. Não, o cara jogar na Série A, né? Theo Santos, volante, também já estava na primeira fase. Diego Gomes, volante, ele que passou pela base do Vasco, se eu não me engano. Diego, 27 anos. E o outro é o zagueiro Luiz Felipe, que atuou pelo Gaúcho na divisão de acesso. E aí tem algumas outras. Tony Júnior, que já estava. Guilherme Comerlato, que é goleiro. Depois o... Cachambu. O famoso Cachambu. E o Luiz Eduardo, zagueiro. Essas até agora foram as contratações do Inter de Santa Maria, que praticamente está reformulando o time para jogar com sua Copa. A gente já viu isso no início do ano, né? No início do ano, o Inter, para a divisão de acesso, reformulou completamente o time. A cada programa que a gente fazia, eram 3, 4 novos nomes que a gente tinha que falar aqui. E agora vai acontecendo de novo, né? E agora vai acontecendo de novo. Cara, isso é muito comum nessas equipes que estão ali no limbo do futebol, digamos assim, porque, cara, tu não tá nem na Série D, não tá nem na primeira divisão da É uma estadual. Copa diferente, né? É uma Copa diferente, com certeza. Mas é um limbo, assim, do futebol e que as pessoas... Quem sabe o que tá acontecendo nesses times só quem acompanha mesmo, quem segue no Instagram, quem escuta o titular da rede. Mas é muito comum isso aí de... Cara, não deu certo, né? Vamos trocar tudo, vamos fazer tudo do zero... E não sei se vai dar certo. A gente torce muito para que dê. Né? A gente vai no estádio torcer para que sim, mas é complicado essa reformulação em tão pouco tempo, porque existe o tempo de pré-temporada, mas não existe aquele tempo de preparação, né? Que quando a gente vê nos times de Série A, que tem o campeonato estadual, que tem amistosos, que o time vai lá e testa jogadores. Aqui no futebol interior a gente sabe que não tem isso, então a gente torce para que essas contratações, que são contratações que
já passaram por muitos times do Rio Grande do Sul, a maioria deles são com jogadores experientes, a mescla, né, jogadores experientes com jogadores novos, consigam aí ajudar o Inter de Santa Maria a ter bons resultados na Copa FGF, e talvez, quem sabe, imagina uma Copa do Brasil, seria interessante. Seria incrível o Inter de Santa Maria na Copa do Brasil, porque a gente gosta muito quando, por exemplo, o Globo eliminou o Inter, é maravilhoso ver. O Alan gostou. O Alan Joe. Mas quando o Mirassol eliminou o Grêmio, quando... esqueci Eu não gostei. Quando teve um... Quem eliminou o Palmeiras mesmo? Mirassol, que meteu 6 lá atrás, é isso? Ou agora? Foi agora, ABC, né? Foi ABC. ABC, bom, quando a equipe pequena elimina o time grande, ABC? é maravilhoso. Não sei se foi ABC. CRB. Foi o CRB e o Tombense. É aqui com o ABC. Mas vamos lá. Agora sim, indo direto ao ponto. Direto ao ponto. Falando um pouco sobre handball, o time masculino de handball de Santa Maria, o Handi UFSM, estreou com vitória no campeonato estadual da modalidade. Venceu por 30-27 a Associação Santa Rosense de Handball e 28-16 contra o Clube Brilhante de Pelotas. E a segunda fase da competição começa em novembro e será realizada na cidade de Caxias do Sul, Felipe. E no tênis, no último final de semana, os santamarienses Laura Prochnow e Douglas Velasquez ganharam títulos no circuito mundial de tênis sênior, disputado em Goiânia. Laura venceu a categoria simples 45 anos feminino e Douglas o mesmo título no masculino. O tenista também venceu nas duplas 45 anos. Com a vitória, a Laura, que mora em Santa Maria, está se firmando com a melhor brasileira do ranking. E agora sobre vôlei, em Paraíso do Sul recebeu no último final de semana mais uma etapa da Liga Gaúcha. No sábado, no masculino, os 3 primeiros colocados foram equipes de Santa Maria. O título ficou com o Vôlei Santa Maria Associação Esportiva. E já no domingo, no feminino, a Unidos pelo Vôlei de Santa Maria, que foi a vice no masculino, venceu, se consagrou campeã no feminino, após derrotar o Rei Arthur de Paraíso do Sul na final. E agora no rugby, é uma coisa que me traz muita felicidade de ler, porque eu tenho um carinho enorme pelos Universitários, que no próximo domingo começa o Campeonato Gaúcho de Rugby e Universitários de Santa Maria enfrenta os Centauros de Estrela. O time volta a campo só no final do mês contra o União Rugby Tauras e Carrancho. Só para lembrar, Felipe, o Brian Bax, que é o treinador, presidente, capitão, jogador. E um amor de pessoa. Um amor de pessoa, o cara é muito, muito bom. Ele já veio aqui, já falou com a gente no titular da rede, então é só procurar aí no Spotify que vocês vão encontrar a entrevista muito legal e até uma parte que ele se emociona falando do rugby. É um cara que ama muito o que faz, né? Nossa, me arrepiei. Eu tive a oportunidade de conversar com o Brian em outras vezes, assim, num dos jogos universitários, que foi contra o Arlequines de Rivera. Uhum. E, cara, assim, ele é uma pessoa que ele ama totalmente o rugby, ama totalmente a equipe, e todos os jogadores que estão lá têm uma paixão enorme pelo Universitários. Então, um abraço aí para toda a equipe, para o Universitários, para toda a instituição. Cara, vocês são 10. A gente torce para que o Universitários tenha uma excelente aí competição e que venha o título para o Universitários. Bom, e este foi mais um titular da rede na Rádio Web UFN, no Spotify e no YouTube. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na central técnica, os craques dançarino Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Tchau, tchau!